Olá! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. Bom, nessa segunda-feira nós vamos fazer como temos feito aí em todas as segundas-feiras anteriores. Nós vamos fazer um resumo da palavra que foi pregada ontem. Nós não estamos com os nossos cultos presenciais, estamos apenas transmitindo a pregação da palavra via online. E ontem nós encerramos, depois de 1 ano e 5 meses, 61 domingos, a exposição do Evangelho de Marcos. Foi versículo a versículo, capítulo a capítulo, e nesses últimos 3 domingos nós focamos no capítulo final e no chamado Ide, a grande comissão. O texto é bem conhecido, Ide por todo mundo. Aliás, deixa-me ler aqui na versão de Marcos, já ia falar a versão de Mateus, que é a mais conhecida. Versão de Marcos diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E nessas últimas 3 semanas, nós temos falado sobre um aspecto importante da igreja, que é o discipulado. Na verdade, começamos falando da evangelização e nas últimas 2 semanas nós falamos sobre o discipulado. E ontem nós abordamos basicamente 3 pontos. Nós falamos, em primeiro lugar, que a chamada para o discipulado é para todo crente. O nosso argumento, baseado obviamente nas escrituras, é de que se você não faz discípulo, provavelmente você ainda não é discípulo do Senhor Jesus. Essa é uma afirmação muito forte, muito contundente, mas que ao olharmos para o Novo Testamento faz todo sentido. Pois veja bem, se ser discípulo é seguir os passos de um mestre, se ser discípulo é ser aluno e ter o mestre como a sua referência, e se Jesus ele é discipulador por natureza, um dos seus aspectos mais importantes, um dos aspectos mais importantes do seu ministério foi o discipulado, se nós não temos o discipulado como agenda principal, das duas uma. Ou nós não entendemos ainda o que é ser discípulo, e aí provavelmente não somos discípulos de Cristo ainda, e essa é uma possibilidade pequena, remota, mas pode existir. Talvez você que está me assistindo, você ainda não é discípulo de Cristo, e aí o seu caminho é se entregar completamente ao Senhor Jesus nessa relação de discipulado, de ensino, aonde o Senhor Jesus vai se tornar o seu mestre. Segunda possibilidade é a possibilidade que talvez o Senhor Jesus já tenha falado ao seu coração sobre a necessidade de você discipular, a necessidade de você fazer alunos, e você tem fugido dessa responsabilidade. Essa talvez é uma possibilidade maior, é onde eu acho que existe a maior chance de nós estarmos enquadrados. Então, o que nós procuramos fazer ontem foi mostrar isso. Eu li no Novo Testamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos que falam sobre a responsabilidade dos crentes de edificar uns aos outros. No segundo ponto, nós avançamos. Já que todos nós temos que ser discipuladores, como me tornar um discipulador? Essa foi a resposta que procuramos responder. E aí, basicamente, nós apontamos 3 caminhos, 3 passos. Primeiro, escolha alguém que você deve discipular. E nós temos que ser muito claros nesse sentido. Você deve escolher alguém. E não escolher assim como se fosse uma escolha aleatória. Não, existem critérios que você deve levar em conta para essa escolha. Nós elencamos vários critérios, mas eu quero só passar por alguns deles aqui que eu acho importante. O primeiro, o seu discípulo deve ser membro da sua família. O seu filho é o seu primeiro discípulo, a sua filha, seu pai, a sua mãe, as pessoas que compõem o seu núcleo familiar são as primeiras pessoas que são alvo do seu discipulado. Outro critério que nós destacamos foi o critério
da membresia da igreja. Os membros da sua família da fé são também, naturalmente, pessoas da sua escolha. Então, foque em discipular membros da sua família. É óbvio que esse discipulado pode alcançar pessoas que ainda não fazem parte da sua comunidade da fé, mas é importante que você tenha como foco, objetivo central, as pessoas da sua família da fé. E outro aspecto importante é pessoas dispostas a aprender, dispostas a serem discípulos. Não tente discipular alguém que não quer aprender, que quer apenas resolver problemas pontuais das suas próprias vidas. Bom, depois de escolher, proponha. E aí, quando a gente fala de propor, a gente fala de estabelecer um plano objetivo de ação. Então, esse plano tem que englobar aspectos espirituais, ou seja, você deve estabelecer com essa pessoa um programa de crescimento espiritual. Você deve deixar claro para ela o que vocês vão fazer para que esse plano de discipulado possa acontecer. Mas não só um plano espiritual, mas também um plano relacional. Proponha relacionamento com esse seu discípulo, assim como Jesus fez. Ande com ele, viaje com ele, coma com ele, tenha tempos juntos, né? Tenha tempo juntos, né? Tempo juntos, né? Passe tempo juntos, né? E em terceiro lugar, estabeleça um plano de desenvolvimento pessoal. Essa pessoa precisa trabalhar, precisa servir outras pessoas. E por último, pague um preço. Então, depois de escolher e de propor um plano, de propor uma ação, pague um preço. Preço de tempo, preço de oração, preço de estudo e principalmente o preço de amor, tá bom? Então, esses foram basicamente os 2 pontos. O terceiro ponto eu não vou falar porque não vai dar tempo aqui, mas é a dinâmica da informalidade intencional, e nós tentamos abordar o fato de que esse discipulado, ele não precisa de um programa formal da igreja. Eu sei que muitas igrejas fazem planos formais, e nós temos alguma coisa dentro dos nossos planos formais na igreja, mas em grande medida esse projeto de discipulado, esse plano de discipulado, ele não precisa estar ligado a um programa da sua e da nossa igreja, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você quiser mais informações sobre esse assunto, nós temos no meu site www.leol.com as últimas 3 pregações e de pregai a todos, está lá todo um estudo sobre isso, então você pode estudar, pode rever os pontos, pode estabelecer os próprios passos ali para você. E você também pode ouvir essa pregação de novo no nosso canal no YouTube, Nave Sua Igreja, tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima semana para todos e uma ótima segunda-feira em nome de Jesus.